Resumindo, ainda há uma quantidade significativa de infraestrutura em ambos os lados que não foi atingida, certo? E que ainda existem alvos potenciais. E se Donald Trump decidir atacar toda a infraestrutura do Irã, eles vão retribuir na mesma moeda, ponto final. Ah, sim. Bem, sabe, eles já demonstraram isso. Por exemplo, os israelenses destruíram 2 siderúrgicas iranianas. O Irã respondeu destruindo a siderúrgica israelense e também mais 5, junto com os árabes do Kuwait aos Emirados. Veja, se vocês estiverem todos do mesmo lado nessa luta, vamos destruir vocês igualmente. O Irã sofreu ataques a 30 universidades diferentes. Essa é a diferença também. Exatamente. Os norte-americanos e os israelenses estão atacando universidades. Eles não dão aviso prévio. Vão atacar uma universidade. Eles simplesmente atacam universidades. Se houver professores ou estudantes, eles os matam. É assim que é. O Irã, por outro lado, deu um aviso de um dia. Vamos atingir hoje todas as universidades americanas e as universidades israelenses ou suas afiliadas. Nos estados do Golfo, vocês têm um dia para tirar seu pessoal de lá, não cheguem a menos de 1 quilômetro, e então eles atacaram. Portanto, seguiram um caminho muito mais humano. Vocês tiveram aviso prévio. É meio impressionante como ambos os lados continuam a travar exatamente o tipo de guerra que já faziam antes. E dá para ver como a própria guerra é uma prática profundamente treinada e incorporada, certo? Os iranianos, de novo, eles avisam e respondem de forma proporcional. Essas são as 2 coisas que eles fazem. Os israelenses e os americanos tentam provocar o máximo de caos, causar o maior número de vítimas e atingir a infraestrutura civil possível, veja Gaza. É assim que eles agem. Vamos arrasar o lugar e deixar algumas centenas de milhares de mortos. Quero dizer, no fim das contas, isso é algo bom, não é? E isso continua, só que em escala maior. Não é dano colateral. É ponto extra. Parece ser a abordagem ocidental. Em maior ou menor grau, sempre foi essa abordagem ocidental, particularmente a abordagem anglo-saxônica. É bem doentio. Vítimas em massa. É muito, muito doentio. Mas, de certa forma, sabendo disso, sabendo que a guerra será travada assim, o que o Irã tenta fazer é deixar claro para os Estados Unidos: nós temos capacidade de retribuir na mesma moeda e vamos fazer ralo, então é melhor vocês não. Porque os Estados Unidos ainda parecem dispostos a, de alguma forma, escalar, embora John Mearsheimer diga agora que perderam essa capacidade. Não tenho certeza se concordo, porque eles ainda têm armas nucleares, têm meios de devastação, têm armas químicas. Há muitas maneiras de agirem de forma ainda mais draconiana. O que você acha que vem na cabeça dessas pessoas doentes? Bem, European Union, acho que eles podem, a princípio, mirar na infraestrutura elétrica. Eles já atacaram, não esqueçamos de Bashir, a usina nuclear foi atingida 4 vezes. Estão cometendo, vamos chamar pelo nome, terrorismo nuclear. Os Estados Unidos e Israel são culpados de cometer terrorismo nuclear. Estamos surpresos de que seus representantes na Ucrânia tentaram e ainda tentam explodir a usina nuclear de Zaporozhye, que estava em conservação para evitar um acidente nuclear. Eles tentaram atingir a usina nuclear de Kursk várias vezes. Quero dizer, estamos surpresos com isso? Claro que não, porque, veja, os mestres fazem isso. E o interessante é, no segundo ataque houve uma liberação de vapor radioativo. Os ventos alísios o levaram para o Kuwait. Não foi tanto assim, mas se houver um derretimento nuclear completo, considerando a direção dos ventos, dá para extrapolar. Atinge o Kuwait, atinge o oeste do Iraque, atinge o nordeste da Síria e vai direto para a Turquia. Então, nesse ponto, os turcos talvez precisem se envolver um pouco mais para deter os Estados Unidos, porque eles estão cometendo terrorismo. Quero dizer, num sentido muito doentio, você não consegue limitar a queda radioativa a uma pequena área, para onde o vento soprar, para onde o vento soprar. Então isso, de forma muito doentia, é uma das melhores garantias no momento de que o outro lado provavelmente não vai tentar, porque a contaminação seria enorme. Mas, por outro lado,
Se você for Israel ou os Estados Unidos, você está bem distante. Bastante longe, certo? Então, sim, quero dizer, quem se importa com a Síria? Quem se importa com o Iraque, né? Bem-vindos de volta, pessoal. Tivemos que fazer uma pequena interrupção porque tem um cachorrinho em casa e ele é muito fofo. Certo, Stas? Vamos voltar ao assunto, a estratégia que estamos vendo agora. Você acredita que isso é uma forma de realmente fazer os Estados Unidos pararem o que estão fazendo? Por quê? Do jeito que a guerra na Ucrânia tem ido, vimos como eles, vez após vez, ajustaram, mas mantiveram basicamente a pressão mesmo depois que Donald Trump foi eleito. Toda essa farsa de, teremos paz num dia e depois em um mês, e agora já se passaram 1 ano e meio e ainda não há paz. E sabemos que os Estados Unidos continuam fornecendo inteligência e armas. Quero dizer, essa guerra simplesmente continuou com outra retórica. A Rússia, porém, demonstrou que tem superioridade militar, a menos que os Estados Unidos estejam dispostos a recorrer ao uso de armas nucleares. E me parece que o Irã está tentando algo parecido, dizendo: não, nessa guerra nós podemos nos manter e forçar vocês a recuar. Como você acha que a tática deles, militar e de negociação, está se desenrolando agora? Sabe, se você estivesse lidando com um adversário racional nos Estados Unidos, alguém que quisesse preservar sua posição no Golfo Pérsico, na verdade, se fosse um ator racional nos Estados Unidos, essa guerra nem teria acontecido. Por mais radicalizados que alguns presidentes tenham sido antes, ninguém seguiu por esse caminho. Mas nós seguimos por esse caminho com Donald Trump. Donald Trump 1.0 e 2.0 se recusaram a seguir por esse caminho. Então, estamos prontos. Entendemos que não estamos lidando com um ator racional. Além disso, quando você escuta a retórica e vê as pessoas ao redor deles, estamos lidando com um regime radicalizado em Washington, que, na minha opinião, não dá a mínima para o que aconteça. Então eles provavelmente vão continuar escalando, porque a alternativa é admitir que foram derrotados, mesmo que digam ganhamos e voltem para casa, e vão tentar redobrar a aposta. Roy Cohen, que é o mentor do Trump, sabe, a abordagem dele é nunca admitir que errou e sempre redobrar a aposta. Certo, vai lá, vai correr pelo escritório. Mas quer dizer, neste ponto, especialmente quando falamos da usina nuclear de Bushehr, há cerca de 100 trabalhadores russos lá, incluindo cientistas e engenheiros. Neste ponto, a Rússia deve estar dizendo: pessoal, isso provavelmente é coisa de Israel. Quer dizer, isso tem de parar. Isto é insanidade. Ou você tem ouvido algo das suas fontes na Rússia? Os engenheiros russos foram evacuados. Não vou dizer quem está pilotando os aviões ou operando os sistemas S-400 e todo o resto. Quero dizer, a Rússia está apoiando o Irã de forma muito ativa. A China está começando a apoiar o Irã. Agora eles veem que o Irã está se mantendo firme. Não vai ceder. Agora vai quebrar. E tenho certeza de que haverá outras potências, pequenas e grandes, que começarão a se envolver, como a Coreia do Norte, por exemplo. Você acha? Talvez a Bielorrússia. Quanto mais isso se prolonga, já temos uma guerra entre potências. 5 lados agora contra a coalizão sionista, porque não sei como mais chamar isso. Temos o Irã em combate direto. Temos o Irã, temos o Iraque, tanto as milícias quanto o governo. Temos o Iêmen e temos o Hezbollah. Mas não é só o Hezbollah, o exército libanês agora também está se envolvendo, porque estão matando cristãos sem cerimônia. Isso mostra o quão radicalizados os israelenses ficaram. Ao lidar com o Líbano, eles sempre foram muito cuidadosos para não envolver os cristãos ou os sunitas. Eles mantêm tudo separado desse jeito. Mas agora estão bombardeando e matando cristãos. Estão atingindo igrejas por toda parte. Eles abandonaram qualquer pretensão de controle. Então agora o Hamas entrou de vez na luta. Eles se declararam nessa luta. Cada vez mais atores entram e isso está se intensificando. Agora, se não me engano, foi o Bahrein junto com os Emirados Árabes Unidos que estavam exigindo:
na Organização das Nações Unidas que uma resolução fosse aprovada para forçar a abertura dos estreitos, que, de novo, não estão exatamente fechados, eles estão fechados seletivamente, particularmente para eles. Não, os Emirados Árabes Unidos ainda conseguem exportar petróleo diretamente para países árabes e para o Oceano Índico, pelo seu único porto no Oceano Índico e depois via Amã. Então, eles tentam levar isso à Organização das Nações Unidas, mas obviamente não vai passar pelo veto russo e chinês por razões óbvias. E os europeus disseram, não, não vamos nos envolver, porque literalmente, se realmente quisessem, os europeus ocidentais ainda poderiam obter petróleo e gás de lá. Bastava entrar lá, pagar o pedágio e comprar em euros, não em dólares, e tudo ficaria bem. No entanto, quanto ao veto na Organização das Nações Unidas, o que vimos da última vez, 3 ou 4 dias depois, foi aquela resolução terrível condenando o Irã por suas agressões contra os vizinhos, certo? E a Rússia e a China ambas se abstiveram de vetá-la. A Rússia, depois, sabemos por causa de cerca de 2 milhões de pessoas em Israel com raízes russas, e a China porque também mantém boas relações com os países do Golfo. Então, não, eles não tinham intenção de irritá-los também. Então, quero dizer, até certo ponto não sei aonde isso vai dar. Não que a resolução da Organização das Nações Unidas vá fazer muito, porque ambos os lados provavelmente vão ignorá-la. Mas há alguma esperança que você veja por parte dessas outras potências. Porque, como você diz, isso está se espalhando, mas parece que, pelo menos por agora, Israel ainda consegue absorver isso, embora seja bem pequeno e já esteja bastante abalado. Estão bem machucados. Havia vídeos de longas filas na fronteira com o Egito de israelenses tentando sair a pé pela fronteira terrestre. Eles não estão conseguindo voar muito, e quando os aviões decolam, não podem, European Union, acho, estar com mais da metade da capacidade, por, entre aspas, motivos de segurança. Na verdade, é porque muita gente lembra, tem um segundo passaporte, somos cidadãos de outro país, vamos embora. Bem, isso está acontecendo na fronteira com o Egito. Então há muitos problemas. Quer dizer, no último grande chamado de 300 mil, 1/3 não apareceu, então eles claramente têm problemas sérios, como manter as pessoas lutando, a economia. A maior vantagem de Israel é o contribuinte dos Estados Unidos. Porque, veja bem, o que você está fazendo aqui, porque é esse que vai reconstruir Israel às suas próprias custas. Os cidadãos dos Estados Unidos não têm assistência médica gratuita. Os cidadãos dos Estados Unidos pagam pela educação. Israel tem os dois, porque conta com o contribuinte dos Estados Unidos, que pode mantê-lo. E é esse quem vai acabar reconstruindo a economia dos Estados Unidos, a menos que algo mude seriamente no governo dos Estados Unidos. Então esse é o cálculo deles. Temos que garantir o apoio. O consumidor dos Estados Unidos tem esse respaldo? O eleitor dos Estados Unidos não? Claro que não. Ele está falido, mas isso é assunto dos políticos. Sim, mas basicamente, nesse ponto, o Irã está tentando tornar a guerra mais cara para os Estados Unidos, certo? Com certeza, com certeza. E todo mundo mais para forçar os Estados Unidos a parar. Quer dizer, veja, o que os Estados Unidos estão propondo. Aceitem nosso plano, nós somos os agressores. Aceitem basicamente a rendição e então tudo ficará bem. Depois que derrubarmos seu governo e fizermos todo o resto. Porque a abordagem dos Estados Unidos, estamos aqui para libertar o povo, seria, o quê? Exterminá-lo. Com o Trump, perguntaram a ele durante a Páscoa, ele estava no gramado da Casa Branca e um jornalista perguntou, sabe, e quanto a todas essas pessoas, sabe, sobre o Irã, ele disse algo como, são animais. O governo iraniano assassina seu povo, então eles são animais. Temos que detê-los massacrando a população. Isso aí foge completamente à lógica, mas é isso que estamos enfrentando. E a forma de falar, quero dizer, eles são animais. Quando você começa a falar dos seus adversários nesse nível, com quem você negocia, e isso vai ao ar na televisão, não é algo que você diga em privado. European Union odeia esses caras. E aí você se vira e fala, claro, vamos negociar. Não, isso está escancarado para o mundo ver o presidente dos Estados Unidos.
sabe, nos piores tempos, nos piores períodos de guerra. Quero dizer, talvez tivessem dito isso em privado, mas nunca tinham dito algo assim publicamente sobre seus adversários. Isso fica gravado na mídia, mas é isso que temos agora. E as pessoas ao redor deles, na maioria dos casos, não são melhores. Bem, depende. Sabe, retratar o inimigo como animal tem longa tradição, certo? Quero dizer, havia todos esses panfletos, até de European Union, acho, ramos do governo dos Estados Unidos, que na Segunda Guerra Mundial faziam os japoneses parecerem ratos, certo? Então há um elemento racista, sabe? Há um padrão diferente em relação aos russos brancos versus as outras raças, certo? Isso depois aparece e vem à tona na guerra, porque a guerra, como disse Clausewitz, leva você aos extremos e parece também fazer aflorar o racismo explícito. Ah, sim, sim. Ah, vimos isso. Vimos isso em 2022 por toda a Europa e o Ocidente. Bem, os orcs, sim. Sim, contra os russos, contra a cultura russa, isso e aquilo. Então, se você diz, sabe, não gostamos do Vladimir Vladimirovich, o que, de novo, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar de alguém como quiser. Mas rapidamente isso se transformou de não gostamos do Vladimir Vladimirovich, ou não gostamos desta política, ou não gostamos desta guerra, mesmo sem realmente entender por que o conflito começou em todos os russos são maus e devem ser destruídos. Isso aconteceu bem rápido, sim, isso é verdade. Uma diferença entre nós e os judeus na década de 1930 é que somos 150 milhões e temos um exército enorme. Essa é a grande diferença. Mas chegamos também à beira de uma escalada nuclear com a Rússia sob Joe Biden, certo? Ah, sim, absolutamente. Incluindo, claro, a Operação Spiderweb e assim por diante. E com essas tentativas de assassinato e até os mísseis de longo alcance que foram usados. Então, de certa forma, o que a Rússia conseguiu foi convencer o outro lado a parar com isso. E agora o Irã está nessa posição. Precisa convencer o outro lado de que não, vocês têm que parar com isso. Caso contrário, quero dizer, o dano para vocês vai ser tão enorme que vocês não vão conseguir suportar. A questão é, isso é suficiente para ameaçar os estados do Golfo e talvez até Israel? Bom, vi um meme outro dia, não sei se a palavra está sendo dita direito. E, sabe, a administração da Casa Branca foi questionada por que estamos atacando o Irã, porque eles têm armas nucleares. Por que vocês não atacam a Rússia? Porque eles têm armas nucleares. Sim, essa é a realidade. Sim, é. Certo, tudo volta a isso que também é meio louco, né? Porque o plano de ação conjunto abrangente estava funcionando, todas essas coisas estavam funcionando, o que é, de novo, na verdade, uma prova. Acho que o ponto do Brian Berletek é importante. Seja o que for que façam, há uma grande estratégia por trás dessa investida para simplesmente destruir qualquer um que possa se opor a vocês. Certo. Discordo um pouco do Brian quando diz que Israel é um instrumento absoluto dos Estados Unidos. Não vou dizer que Israel controla os Estados Unidos. Acho que aqui é um caso de cachorro perseguindo o próprio rabo, ou, como alguns dizem, um cone de sorvete que se lambe sozinho. Eles estão muito entrelaçados para cumprir interesses mútuos, porque envolve muito dinheiro. Sim, quero dizer, a forma mais simples de entender isso politicamente é vê-lo como um empreendimento colonial de colonos, em que a colônia continua ligada à metrópole, certo? Ponto. E a reciprocidade, quero dizer, são praticamente um só corpo. Ponto. Sim, absolutamente. Certo. Tem algo que você queira acrescentar ou devolvemos o filhote para o pai dele? Sim, tenho outra ligação depois disso. Ele vai estar aqui. Ele ainda não sabe disso. Certo? Pegue um pouco de água. Vá fazer um pouco de carinho nele. Você vai ganhar muitas visualizações extras agora. Vamos ver. Pessoal, por favor, comentem na caixa de mensagens abaixo se gostaram disto ou se querem o Stanislav Krapivnik de volta à discussão. Mas obrigado por reservarem um tempo. Todo mundo quer te seguir. É o slavicmain.com. É o ministro Slavicmain. Com K. Ou no Chix,
Stanis Kropivnik. Não conseguimos colocar o nome todo. Há uma limitação. Nós russos temos nomes longos. Procurem Stas no Google. Vou tentar colocar os links na caixa de descrição abaixo. Stas Kropivnik. Obrigado pelo seu tempo hoje.